Antes de começar, eu peço que se inscrevam no canal, que curte o vídeo se gostar, comente se concordar, comente se discordar também, porque é só através da discussão, do diálogo, que a gente realmente consegue levar o conhecimento adiante. E hoje eu vou falar de uma situação que ela veio à tona na política nacional em consequência da forma que ela foi revirada ultimamente, trazendo à tona uma série de coisas que estavam nos pontos mais obscuros da nossa história e vieram à tona como se o conteúdo da sarjeta fosse revirado a ponto de o que mais antigo, da sujeira mais antiga ali depositada viesse à superfície. E eu falo do regime militar. Mas para falar de regime militar, dentro de uma visão que eu quero apresentar, que é longe da esquerda tanto quanto da direita, eu devo recorrer a uma analogia, para que todos possam entender, de uma outra situação histórica. A Alemanha nazista, no auge de seu poderio militar durante a Segunda Guerra, decidiu por invadir a França, coisa que já era de costume para os alemães, sempre que eles tinham oportunidade. Quando os franceses se deram por conta que estavam sendo invadidos, resolveram revidar, os alemães já estavam em Paris. Então os alemães se viram diante de uma situação muito interessante, no mínimo. Governar um estado populoso, ocupar um estado populoso como a França, com uma população hostil, demandaria um grande contingente de soldados, seria dispendioso, ia desviar a atenção do exército alemão de outros lugares que eles tinham interesse, apenas para manter aquele território. Então o que eles pensaram? A grande ideia que eles tiveram: recrutar colaboradores locais, encontrar um testa de ferro e montar um governo fantoche. Na prática, usar os franceses para governar a França em nome deles. Foi conhecido como Governo de Vichy ou França de Vichy, que é o que dá título ao vídeo, né, no caso. E eles fizeram isso com muito sucesso por toda a Europa. Sempre que um aliado pisava fora da faixa, o cara não era o submisso o suficiente, eles iam lá e tiravam o cara e colocavam um cara mais dócil, por assim dizer. Fizeram isso na Eslováquia, do Joseph Tiso, na Croácia, do Ante Pavelić, na Noruega, do Vidkun Quisling. Esse, para quem tiver interesse de pesquisar, cujo nome se tornou sinônimo de traidor e colaborador no seu país. E essa era uma prática que eles criaram, por dizer assim. Mas o que isso tem a ver com a gente, com nós brasileiros? Esse é o ponto que eu quero chegar. É que a mesma receita, sem tirar nem pôr nem um pouquinho, foi usada contra nós. Os Estados Unidos da América, nosso vizinho do norte, vendo que os seus aliados latino-americanos não eram serviços o suficiente, não obedeciam de uma maneira tão submissa o suficiente que eles queriam, se decidiram por fazer o mesmo sistema, encontrar colaboradores locais em cada um desses países, montar um governo fantoche que obedecesse suas ordens diretamente. E eles pensaram assim, por assim dizer: somos anglo-saxões, somos superiores a esses cucarachas latinos, temos direito de dominar sobre eles, vamos fazer o que fizemos e o que fazemos com o México. Para quem não sabe, os Estados Unidos estão, por assim dizer, sentados em cima da metade do território do México que eles tomaram, para que entendam bem essa comparação que eu faço. E apesar de a gente se esquecer disso, nós também somos latinos. Nossa diferença com relação aos nossos irmãos do resto da América Latina é muito pouco. Nosso idioma é ligeiramente diferente, simplesmente pelas dificuldades de mobilidade das populações na Antiguidade Tardia e na Idade Média, que levou que o mesmo latim vulgar que ambas as populações falavam se desenvolvesse de uma maneira ligeiramente diferente. E nós não fomos tratados de maneira diferente. Nosso governo legítimo, eleito, de maneira democrática, que é a coisa que eles dizem que defendem, mas que trabalham contra, foi deposto. E assumiram os testas de ferro dos norte-americanos. Assumiram em 64, cumprida sua missão de martirizar esse povo já tão sofrido, de quebrar o espírito do povo brasileiro, abandonaram em 85. A mesma época, aproximadamente a mesma época, que os demais regimes de colaboração, esses regimes pré-fabricados americanos, foram instalados por todo esse território, que é a América Latina. É triste a gente ver brasileiros defender esse tipo de coisa. Essa aberração. Isso é defender a traição à sua própria gente, seu próprio país. É querer a ruína desse país. O Brasil
é um império por direito. O Brasil não deveria estar curvado para ninguém. O Brasil é como um elefante que tem medo de ratos. Ele tem medo daqueles que podiam esmagar com uma de suas patas. Aquele que dobra os joelhos, que submete, que se curva de bom grado, é indigno das calças que veste. É nossa obrigação reaver essa terra que com tanto sacrifício nossos antepassados construíram e que nos vem sendo usurpada da maneira mais vil possível. E antes que o digam, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.